falar sobre os crimes contra a honra, que são esses que estão no título: calúnia, difamação e injúria. Depois, eu vou fazer a diferença entre injúria racial e crime de racismo. São coisas diferentes, mas precisam ser falados porque isso confunde muita gente. Assim como são confundidos calúnia, difamação e injúria. Então, por isso que eu vou explicar esses três primeiros, para depois ir para o crime de racismo. Então, vamos lá para os crimes contra a honra. São esses que estão no título do vídeo: calúnia, difamação e injúria. Eles se encontram nos artigos 138, 139 e 140. Eu vou falar qual é de cada. A calúnia e a difamação são crimes contra a honra objetiva, ou seja, a nossa reputação perante a sociedade. É imprescritível que a ofensa chegue no ouvido de terceiros. A calúnia está no artigo 138 do Código Penal. Ela vai narrar um fato criminoso falso. Não é simplesmente você falar, fulano é um bandido. É você falar, no dia tal, fulano invadiu tal casa e matou o dono da mesma. O seu dolo é de caluniar. E uma observação: menor de idade não comete crime, menor de idade comete ato infracional. Então, esse fato, sendo verdadeiro ou não, no máximo vai ser difamação, não será calúnia. A difamação está no artigo 139. Ela vai narrar um fato ofensivo e não criminoso. Veja também que eu não falei que ele precisa ser falso, mas é claro que se ele for falso, é mais fácil de comprovar o dolo. Lembra que eu falei que a difamação é contra a nossa reputação? Então, nós temos várias. Nós temos como os filhos, como amigos, como profissionais, enfim, essa reputação pode ser positiva ou negativa. E é da negativa que vem o crime de difamação. Vou dar um exemplo. Falar que uma mulher que faz programa vive da venda do próprio corpo, isso não é difamação, isso é constatar o óbvio, é a profissão dela. Mas falar que ela é uma má mãe porque ela deixa o filho sozinho em casa para fazer programa, aí sim será difamação, porque estará atingindo a reputação dela como mãe. Não importa se ela tem uma má fama por conta da profissão, não tem que falar, entendeu? Não é porque o indivíduo tem uma má fama que ele não pode sofrer o crime de difamação. Agora vamos para injúria. O crime de injúria está no artigo 140 do Código Penal. A injúria é um crime contra a honra subjetiva, é o que pensamos de nós mesmos. Não será um fato criminoso, aqui será um conceito negativo. É você falar para alguém, você é bandido, você é desonesto. Não importa se esse fato é verdadeiro ou não. Aqui nós temos o dolo de menosprezar. E nós temos um problema muito sério quanto àquelas brincadeirinhas de mau gosto, porque é uma linha muito tênue entre essas brincadeiras e o bullying. A doutrina entende que essas brincadeiras não serão injúria, entende que será difamação, porque ela trabalha com a sua autoestima. Quem vai dizer que foi injuriado ou não é o próprio ofendido, não é um terceiro, tá bom? Quem vai dar o tom da injúria é o próprio ofendido. Se vocês forem ler o artigo 140, vocês vão perceber que tem alguns parágrafos, né? O primeiro parágrafo fala sobre algumas possibilidades em que o juiz pode deixar de aplicar a pena. É o que chamamos do perdão judicial, né? E tem lá algumas possibilidades que eu não acho necessário falar aqui, então eu vou pular. O parágrafo segundo é quando a injúria chega a uma violência física, e aí a pena é aumentada, tá? O parágrafo terceiro são as injúrias que utilizam de elementos referentes à cor, raça, etnia, condição de pessoa idosa, portadora de deficiência e contra a origem também. O termo certo é injúria de cunho preconceituoso. Nesses casos, a pena também será aumentada, tá? No caso de injúria racial, o Ministério Público pode propor uma ação, desde que ele esteja representando a vítima. É o que chamamos de ação penal pública condicionada. Isso vale para os crimes cometidos depois de 2009, tá bom? Na vida real, não é fácil identificar se é calúnia, difamação ou injúria, porque, como eu disse, elas se diferenciam nos detalhes. E no calor do momento, você não vai conseguir identificar. Então, se acontecer, vá a uma delegacia, faça um boletim de ocorrência,
Não precisa de um advogado para fazer uma notícia crimes, você pode ir sozinho, mas é claro que seguindo o processo comum você vai precisar de um advogado ou de um defensor público, mas isso não te impede de informar o crime na delegacia. Agora é o seguinte, gente, eu vou começar a diferenciar a injúria racial do crime de racismo. Antes de tudo, eu quero que vocês entendam que eu não tô aqui para dizer o que é racismo, eu tenho consciência que não é o meu local de fala, eu vou apenas explicar o que tá na lei, tá bom? O que diferencia a injúria racial do crime de racismo é que na injúria a ofensa vai ser para um número determinado de indivíduos e ela tá prevista no Código Penal, como eu falei. O crime de racismo, ele abrange toda uma coletividade. O agente vai discriminar a integralidade de uma raça. E ao contrário da injúria racial, o crime de racismo, ele é imprescritível e inafiançável. Inafiançável porque a pessoa vai ser presa e não vai ter direito à fiança. Imprescritível porque ele pode ser julgado a qualquer momento. O crime pode acontecer hoje e ser julgado daqui a 10 anos. Esse crime está previsto na Lei 7.716 de 1989, leva o nome de Lei de Racismo. Ela tem apenas 20 artigos identificando as condutas que se caracterizam como racismo. Vocês viram que na injúria racial a ação penal é pública condicionada. Já no crime de racismo, a ação penal é pública incondicionada, ou seja, o Estado não precisa do ofendido para investigar, processar e punir. É basicamente o Ministério Público podendo propor a ação sem o ofendido. Bom, galera, foi isso. Acredito que eu tenha explicado tudo direitinho. Quero também dar os meus motivos de ter escolhido esse tema. Pela maioria que me segue aqui, acredito que vocês estejam acompanhando o Big Brother e estejam vendo o que tá acontecendo com o Babu dentro da casa. Eu sei que no primeiro vídeo eu deixei claro que eu ia sempre evitar de dar minha opinião, mas nesse momento eu preciso falar. Eu acredito sim que o Babu tá sofrendo preconceito dentro da casa. E por isso que eu escolhi esse tema, para diferenciar os crimes de honra, os crimes contra a honra, do crime de racismo, e acredito que seja uma forma de ajudar vocês a identificar exatamente o que está acontecendo ali e o que pode ser feito, tá bom? Obrigada mais uma vez por ter ficado até o final. Esse vídeo eu fiz baseado nas aulas que eu tive em sala com a minha professora Tatiana. Algumas coisas eu tive que pesquisar, como vocês viram. Então, eu espero sempre o feedback